Olá, gente. Muito bem-vindos ao Hypervision Podcast. Estamos aqui depois de uma sessão da Masterclass da Hyper Island aqui em São Paulo. E eu estou comigo aqui duas pessoas super interessantes que eu gostaria de apresentar para vocês. Hypervision Podcast. Um podcast da Hyper Island Brasil sobre educação, tecnologia e carreira. Eu tenho a Carla Lerner. Muito bem. Né? Que opera inclusive um perfil na Instagram, que é a idade... Minha idade. Minha idade não me define. Eu preciso dessa colinha aqui mesmo, né? E tenho aqui a minha queridíssima colega Verônica Magarinhos, também da Hyper Island, também para entrar nessa conversa aqui. E eu queria primeiro convidar você, Carla, para contar um pouco como é que você chegou até onde você está hoje com esse canal super baladado, com mais de 200 mil seguidores no Instagram, e de onde você vem e como você veio parar nessa questão assim da Instagram. Bom, sou jornalista e vou contar um pouco. Tudo começou com a minha mãe, que é psicanalista e é uma mulher muito curiosa, né? Hoje eu tenho 62, ela tem 81. E a gente trabalha com envelhecimento do ponto de vista de mãe e filha. Quem começou essa história foi ela, porque uma hora ela falou, cansei, quero levar minha palavra para fora do consultório. Aí ela fez uma página no Facebook, chamada Silvia Responde. Aí fomos assim, eu não queria trabalhar com ela de jeito nenhum, porque eu trabalhava na Editora Abril, eu sou da área de revista impressa. E a gente foi tocando. Há uns 7 anos, eu perdi meu maior cliente, que era eu fazia uma revista do Pão de Açúcar. Eu tinha uma equipe de 200 pessoas, 18. De um dia para o outro eu perdi. Aí eu falei, bom, jornalismo do jeito que eu conheço acabou. O que eu vou fazer agora? Me aposentar eu não vou. Mas foi um pouco chocante, assim, porque eu gostava de ser jornalista, do jeito que eu era. E a minha mãe, nesse meio tempo, estava muito sobrecarregada, porque trabalho com digital é super puxado. A gente é badalada, mas, é muito trabalho. E a gente fez uma mentoria e uma das moças falou, olha, se você não entrar no negócio, o negócio acaba, porque sua mãe não vai dar conta. Bom, então vamos, né? Eu tinha muita vergonha de falar em público, não queria de jeito nenhum, mas ali tinha uma possibilidade que me encantou, né? E aí eu entrei. E a gente foi de 14 mil para hoje são 203 mil. Parabéns. Então é um processo de muito trabalho, sabe? É muito trabalho, produção de conteúdo, as redes, a comunidade, o aprendizado, tudo, né? Eu vim da época da máquina de escrever, acho que é importante lembrar disso, né? Máquina de escrever, lauda, disquete. Então é tempo integral que você está trabalhando. É tempo integral. É tempo integral. Porque você tem várias comunidades, né? Tem o Instagram, depois você tem que estar também, tem que estar no LinkedIn, aí tem o site, aí tem o YouTube. É puxado, mas é muito gratificante. Então hoje você vive da publicidade ou isso está virando negócio ou é sem fins lucrativos ou como é que você opera isso? Não, tem fins lucrativos, mas acho que é legal saber como negócio, que é um negócio muito difícil de monetizar. Porque hoje todo mundo quer ser influenciador, todo mundo produz conteúdo. As marcas, por outro lado, não estão acostumadas a trabalhar com o criador de conteúdo e muito menos o criador de conteúdo idoso. Então, é uma coisa... Mas é bem legal, é bem desafiador. Vamos ver se esse ano vira, né? Perfeito. E, por outro lado, você se diferencia, né? Se os demais influencers são todos jovens e tal, você é diferente. Você consegue, talvez, chamar a atenção de um público diferente também, né? Hoje, tem muitos influenciadores maduros. O que me ajuda é ser jornalista. E essa inquietação de falar coisas diferentes. Já falei, claro, eu posso falar de menopausa, mas já é um fato. Já falei de cabelo branco, já falei, você pode ser a velha que você quiser, de cabelo branco ou não, fazendo sexo ou não. Isso para mim está dado. E as minhas concorrentes, não estou desmerecendo ninguém, ainda estão nisso.
Então, quando há 2 anos eu conheci o trabalho de vocês lá no Hacktown e ouvi essa questão da tecnologia, da IA, falei, putz, agora eu vou para um outro caminho, que eu estava até falando com a Verô, que eu acho que é educação para o futuro, e trazer isso para as minhas seguidoras é super legal. Então, eu gosto mais de falar com elas do que sobre a velhice. Então, é bem legal. Perfeito. E Vero, você assim, você trabalha, você fez hoje, né, e ontem a Masterclass da Hype Island, né? E como é que você se sente a essa questão? Você não tem um canal próprio no Instagram, não, né? não mas você aparece cada vez mais, né, nos canais da Hype. Eu tenho um canal no Instagram, mas é com desenhos. Eu gosto de desenhar situações e momentos. Sim, eu gosto muito. É um side hustle meu. Mas o que eu venho fresquinha desse Masterclass, cheia desse conceito de aprendizado constante, né? Mas não como uma imposição, mas como uma oportunidade. Eu vejo isso como uma oportunidade. Veja como hoje em dia está na moda, né? Que todo mundo aprenda, que todo mundo... É ok não saber uma coisa e ter que aprender ela. Antigamente era... Não tão antigamente, era meio como ruim, né? Não saber alguma coisa. Você era admirado por tudo o que você sabia. Hoje em dia é mais a nossa capacidade de aprender. Então, como venho dessa experiência do Masterclass, estou como cheia dessa abertura para essa coisa de ter a cabeça cheia de coisas que a gente falava hoje, cheia de ideias novas, cheia de conceitos novos. Mas olha que legal, que é bom a gente estar aprendendo o tempo todo. Então, eu acho que isso vai ser vai ser uma virada de chave para as futuras gerações que estão envelhecendo, que estamos envelhecendo, porque estamos aprendendo o tempo todo. Todo dia a gente tem que... Não é que o ser humano não aprendia antes, né? Porque para sobreviver tem que aprender o tempo todo. Mas, hoje em dia, é ok a gente estar aprendendo coisas corriqueiras, como lidar com a tecnologia que chamamos de tecnologia porque é nova, porque nós chamamos de tecnologia o celular, né? Certo? Mas essa coisa de lifelong learning é muito bom. Eu vejo como uma coisa muito boa, como uma coisa de... Me dá esperança, sabe? Pensar que eu posso seguir aprendendo, que as pessoas podem seguir aprendendo. Claro, a gente estava também conversando ontem sobre como isso também, como implementar esse lifelong. É outra história, né? Como implementá-lo, como pessoas cheguem a isso, pessoas de todos os níveis, de todas as possibilidades, possam aceder a aprender. Mas acho que se for uma coisa que se espalha muito entre as pessoas e que seja uma coisa mais normal, talvez abra possibilidades para as pessoas, inclusive para as pessoas mais jovens que vão caminho a uma velhice meia como mais pobre em sentido de conhecimento. Mas se é bom aprender o tempo todo, de repente a coisa muda. Mas é super interessante que você traz, Vero, porque talvez quando a gente mistura essa questão da ocupação e trabalho do futuro com idade, eu penso no meu filho, que hoje formou em engenharia, tem trabalho fixo, ele olhou para mim e falou: pai, eu quero um trabalho como o seu, né? Porque a hora você está ele mora na Dinamarca, a hora você está aqui, a hora você está no Brasil, você está trabalhando, você está... Essa liberdade de poder viajar, e para ele é um luxo, né, que ele não tem, né? Falei para ele que, mas eu tive meus 30 anos também de pagar como executivo de empresa, né? Mas talvez, será que isto é a maneira de interpretar ou reinterpretar a vida que a gente tem com mais idade, que a gente tem essa experiência que a gente pode costurar em cima das redes e experiências que a gente ganharam durante a vida para fazer algo que é mais customizado para nosso interesse e nos dá mais liberdade? Sim e não. Quando a gente fala isso,
você está falando numa velhice privilegiada, que é super, né? A gente comentou isso ontem da bolha. Você tem mais liberdade, você trabalha onde você quer, eu também, isso é super legal. Então, eu acho que isso é uma coisa que a gente fala muito, que a velhice não é cor-de-rosa, porque fica assim, é legal ser velho, a gente está livre. Legal, super legal. E juntando com o que você falou, acho super legal o estudo Long Life Learning, é um pilar para uma velhice saudável, mas o Long Life Learning está muito ligado, eu vou não é repaginar agora, né, mudar de carreira, me reinventar. Só que eu fiquei pensando, depois que a gente conversou, o que adianta eu me reinventar aqui se as marcas e os RHs, as empresas, não estão me absorvendo aqui? É uma maratona sem linha de chegada, né? Então, acho que é uma reflexão importante, não dizendo que não, é ótimo estudar. Eu adoro estudar, isso me move. Adoro viajar, mas eu acho que é importante a gente ter essa reflexão do nosso privilégio e como, apesar do Brasil, né, do mundo estar envelhecendo, eu até fiz uma colinha, até 2030, 24% da população brasileira vai ter mais de 50 anos. Certo. O que vai acontecer com esse pessoal? Então, hoje, né, as pessoas mais velhas que estão trabalhando, tem muita gente em subemprego. E qual é a solução, então, Carla? Fico eu pensando aqui. Se as pessoas com mais idade têm mais dificuldade de ser absorvido pelo mercado formal, CLT, os RHs não reconhecem, qual é a opção? Eu acho que tem que ser uma coisa coletiva. Acho que a gente tem que pensar em políticas públicas, em sensibilizar as empresas. É um trabalho, eu às vezes acho que eu estou enxugando gelo, mas eu tenho esperança, porque o nosso trabalho é esse, educação para a longevidade. Talvez não seja hoje que isso vai acontecer, mas tem que acontecer. Porque o que vai acontecer se você, né, vai ter 24% da população sem trabalho, né, acima de, quando eu falei, né, de 50 anos, o que vai fazer com essas pessoas? Então, tem que ter uma mudança grande também de mindset, né, das empresas. Não, eu estava pensando, será que a gente não pode se libertar do reinado, ou do poder dessas empresas CLT, desses RH, como sendo as possibilidades de trabalhar bem? Será que a gente não pode encontrar? De repente estou pensando muito assim no mundo do desejo, mas que a gente possa encontrar trabalhar e uma estrutura que não dependa de ser contratadas por esse mercado formal, e mesmo assim poder sair adiante, porque cada vez mais eu acho que a estrutura dessas empresas vai mudar, né? Não vai ficar esses... Se bem que a gente vive numa tecnocracia, né? Vivemos liderados pelas grandes empresas de tecnologia, né? Mas não sendo essas, será que a gente não acha um Parece nicho? que a gente é obrigado a produzir para eles. Estamos, de alguma forma, estamos, né? Muito. Produzindo para eles, né? De alguma forma. A gente está aqui se debatendo e eles levam 30% de todo o valor que a gente cria. Vai com eles de braço cruzado. Né? Eu acho que é uma equação complexa essa, porque se você não vai para as empresas, você vai empreender. Empreender é difícil, é solitário, né? Então... Mas não ficou mais fácil? No chamado gig economy hoje, você pode ser a motorista do Uber, você pode alugar casas no Airbnb, você pode criar alguma... Assim, não ficou mais fácil, pelo menos, o caminho para quem quer ainda ganhar alguma coisa sem ser a CLT? Eu acho que ficou, porque hoje, né, a gente tem um conceito, você não tem mais o trabalho, né, como a gente conhecia, você tem trabalho, você tem jobs. Então, isso também permite uma maior flexibilidade e outras coisas para fazer. Mas eu acho que tem, como a gente fala das velhices, né, não privilegiadas, poxa, você saber que você vai ter um dinheiro todo mês, que você tem um fundo de garantia. Sim. Nos Estados Unidos, eles estão fazendo agora um sistema que eles contratam profissionais maduros por jobs. Então, você tem uma experiência XYZ. Você vai lá, você faz isso, depois você volta para sua casa. Mas é super legal, né? Você não precisa ficar lá o ano todo, você não precisa ter carteira assinada. Coisa mais flexível, né? E aqui no Brasil não tem
iniciativas ainda? Eu acho, não conheço bem, que você tem uma questão de CLT que não te permite fazer essas coisas. Ok. Sabe garçom nos Estados Unidos também? Sim. Que eles têm uma flexibilidade enorme, né? Aqui não, acho. Sim. Falando disso tudo, tem uma atitude nas pessoas que somos... Eu tenho 57, né? E acho que tem uma coisa que a gente traz, e que a gente falava ontem, que a gente traz... Quando você teve uma vida... Vamos voltar a isso, da vida privilegiada, que conseguiu trabalhar, e chega nesse momento de agora, com uma experiência, trabalhando como a gente está, conseguindo se aprimorar e aprender constantemente, a gente consegue trazer muita coisa boa para os ambientes corporativos e os ambientes de trabalho. Porque é muito difícil ser jovem no ambiente de trabalho. Nossa, a gente já filha sabe disso. pena. É muito difícil ser jovem. A gente está se definindo, tem o assunto do ego, tem o assunto das coisas lindas e as sombras que trazemos cada um. Mas quando você chega nesse momento, às vezes com mais autopercepção, né? Com mais trabalho feito, com mais terapias, a gente consegue trazer coisas muito lindas, muito importantes no trabalho. Você sabe que o que você me faz pensar, quando eu trabalhava em empresa CLT, era a época que eu tinha os meus filhos dependentes, eu ganhava mais do que eu ganho hoje, mas todo o dinheiro ia embora para criação de filhos, para a escola, para não sei o quê. E eu vivia de medo, se eu perder meu emprego, e eu ainda tenho essa família que... Hoje eu não tenho nada disso, né? Então, assim, de certa forma, eu me livrei também de uma obrigação que eu tinha naquela época, que eu acho que me deu um pouco mais de liberdade. É muito legal. Eu acho que... Né? Senão fica uma conversa também, né? Nossa, coisa pesada, né? Só que eu só queria terminar uma ideia, claro. e era que como a gente tem que ser resiliente para que esses desafios que temos, que são desafios que cada vez que a gente se põe a pensar neles, dá um pouquinho de gente, pelo amor de Deus, vamos fazer um esforço para abrir esse caminho para esse pessoal maravilhoso que vocês têm, que podem trazer tanta coisa boa e tudo demais. E eu penso que a gente tem que manter isso, manter essa boa onda, essa leveza, porque o que eu acho que também não ajuda é quando nós, a gente com mais 50 mais, começa a ter essa atitude mais negativa, mais, nós que sabemos tudo, como é que não contrata a gente? Isso para mim é péssimo, porque aí você se põe em contra. Claro. Um monte de pessoas que podem se sentir até em um lugar de um pouco a defensiva. Como? Estão vindo essas pessoas que acham que sabem tudo porque têm experiência. Não, as coisas mudaram, você não sabe nada. Né? Tem essa coisa, esse encontro de gerações. Talvez o pensamento é como é que a gente pode deixar o nosso passado, experiência, trazer leveza, ao invés de ter peso para a gente. Total. Né? Talvez aprender com isso. Amei. Como podemos fazer com que isso traga leveza em lugar de peso. Sim. Mas, gente, super legal esse tema. Só que vai o fechar? tempo vai correndo, mas, Carla, sim, você vai ter a possibilidade de fazer um fechamento rápido. Isso. A gente só, então, não pode esquecer das nossas crenças autolimitantes. Por isso Sim. que a minha idade não me define legal. Porque você pode falar, eu sou velha, né? Não quero. Talvez, acho que o grande desafio aqui é a gente ressignificar a palavra velho, que não é obsoleto, né? Talvez a gente tem idade para tudo. Tem Super tempo legal. para tudo. Que bom. Super legal terminar com isso. Eu acho que é um tom. Vamos subir, né? Vamos trazer leveza, energia. Tudo bem ser velha, né? Tudo bem envelhecer. Senão a gente. Qual é a opção de envelhecer? Morrer? Bom, gente. Ai, que Obrigada. pena. Muito obrigado. A gente poderia continuar aqui por horas. Horas. Vamos marcar mais um depois. Tá bom. Super legal. Obrigado por estar com a gente aqui, tá?
Se você quer saber mais sobre os nossos podcasts da Hypervision Podcast, você vai clicando naquele botãozinho aí para fazer assinatura, aquela campainha ali que aparece aqui embaixo da foto, e a gente se vê na próxima, tá bom? Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Muito bom. Muito bom. A gente podia ficar horas, Opa! né? Essa aí é uma comemoração da minha falta de memória, uma coisa que eu acho que é melhor comemorar do que qualquer outra coisa.